A inovação é um dos temas mais discutidos no meio empresarial desde há muito tempo. Mas atualmente essa discussão ganhou uma proporção gigantesca, porque em nenhum outro momento da nossa história a inovação afetou tanto a vida das empresas e das pessoas como agora. E para falar sobre esse tema, que está entre os mais importantes fatores de transformação da realidade econômica, convidamos o professor Dr. Jefferson de Oliveira Gomes. Jefferson atua como professor da Divisão de Engenharia Mecânica Aeronáutica do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde também é coordenador do Centro de Competência em Manufatura desde janeiro de 2004. Orienta pesquisas na pós-graduação e na graduação, sendo pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Tem experiência industrial e acadêmica na área de engenharia mecânica e produção, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de desempenho de processos de fabricação, análise de desempenho organizacional e tecnológico de plantas industriais, auxílio à tomada de decisões industriais, sustentabilidade em processos de fabricação e gestão da inovação. Jefferson também atuou como gerente executivo do Departamento Nacional do Senai para Tecnologia e Inovação no período entre agosto de 2011 a dezembro de 2014. É também consultor Unesco no Brasil para a temática da Indústria 4.0 e desde fevereiro de 2015 é o diretor regional do Senai em Santa Catarina. Professor Jefferson, o que é inovação e por que esse fator revoluciona tanto a vida das pessoas e das empresas? Olha só, essa é uma pergunta bem interessante porque as pessoas confundem muito o tema inovação com criatividade. Criatividade é tudo que você desenvolve no seu dia a dia para ter uma ideia nova, uma solução de um problema. Mas inovação, ela vai atingir diretamente a sociedade. Seja por transformações que vão gerar mais valor agregado a corporações, ou então para questões explícitas que a nossa sociedade precisa. Por exemplo, geração de energia, desenvolvimento de cidades inteligentes, desenvolvimento de questões sociais, por exemplo, saúde pública, questões relativas também à educação, processos de educação. Também questões correlacionadas a aspectos da terra como um todo. A gente precisa da alimentação para o povo todo. Então, plantações, logística dessas plantações. Mas também, com o mundo modificando, as questões de inovação são muito relativas à saciedade humana. E o pessoal chama isso muito de customização. Então, esse sim, na hora quando você fala de customização, a gente está falando de produtos que são novos, que não necessariamente vão mudar um conceito de uma sociedade, mas ele toma um aspecto do consumo. E daí vai ser importante. Então, esse é um ponto. Por exemplo, vou dar um caso bem simplório. O automóvel foi uma excelente invenção num determinado período. As pessoas viam no automóvel uma máquina que tinha uma capacidade imensa de fazer coisas que o ser humano não estava acostumado a fazer, por exemplo, andar em alta velocidade no espaço. Mas ele ficou 30 anos lá, com várias empresas desenvolvendo aqueles assuntos tecnológicos para a sociedade. Foi só no momento em que a nossa sociedade encontrou um problema clássico, que foi a saúde pública, provocada, por exemplo, na cidade de Londres, tinha 2 milhões de habitantes. Naquela época, no começo do século passado. 2 milhões de habitantes. Olha só que coisa interessante. Para 2 milhões de habitantes, existiam 400 mil cavalos. Um cavalo, ele produzia 17 quilos de estrume por dia. O fenômeno de 400 mil cavalos gerou um problema clássico, que foi febre e pestes na cidade. E começou a ter problemas nessas grandes cidades. Uma alternativa para resolver um problema de saúde pública foi trazer um produto que já pré-existia, que era o automóvel, que, por sua vez, depois da aplicação de Marshall como técnicas de consumo, e aí vem um monte de gente boa a respeito disso, o automóvel passa a ser um elemento de consumo e que, por sua vez, começa a ter um problema relacionado à saúde pública, que é poluição, ruído sonoro, tráfego complicado dentro das cidades. Percebe?
O que é inovação no momento pode ser um indicador de necessidade de gerar um outro modelo de inovador. E também gerar um outro produto inovador, porque no caso específico do automóvel, em 1888, John Dunlop inventou o pneu para deixar o triciclo do filho dele mais confortável. Essa era a ideia. Um pedaço de borracha ao redor. Criatividade. Só que o pneu foi a base desse fenômeno industrial chamado automóvel. Quer dizer, a inovação. Então, esse é o fator que eu acho mais interessante. Não necessariamente, por isso que a gente tem que fomentar a inovação. Porque a inovação não é uma coisa que você determina, isto aqui será inovador ou não. O acaso, que os povos anglicanos chamam, que é muito comum, o acaso é um grande fazedor, é um grande provocador, inclusive de planejamentos. Planejamentos ocorrem e não necessariamente aquilo que você planejou vai servir, mas pode ser que transborde para outras coisas. Professor Jefferson, nós encerramos o bloco anterior falando a respeito de que a humanidade enfrentou muitas pestes, mas até isso ensejou inovação. Né? O preservativo, por exemplo. O preservativo foi criado no século XVI por um médico italiano chamado Gabriel Falloppio, após um surto de sífilis que ocorreu na Europa no século XVI. Quer dizer, hoje, além de proteger as pessoas de DST, ele também é um contraceptivo. Quer dizer, olha a dimensão dessa inovação. Quer dizer, a humanidade tem evoluído através desse fator chamado inovação. Eu gosto que você coloca no século XVI, que é um momento, o século XVI é um momento em que o ser humano começa a se colocar, e as pessoas podem discutir a respeito disso, mas ele começa a se colocar no centro da história. Você tem todo o desenvolvimento de uma sociedade centrada no ser humano, a partir disso. Ele só consegue desenvolver isso porque, pela primeira vez, a gente começa a entender o que acontece dentro do corpo. Se você for ver as pinturas nessa época, inclusive, você vê as grandes pessoas, as grandes personagens nas fotos, nas figuras, com uma desenvoltura muscular enorme. Por quê? Porque os caras podiam estudar o corpo humano sem problemas com a igreja. Então, isso era fantástico. A partir, então, começa a aparecer um monte de coisa. Então, a inovação, sim, ela surge fundamentalmente para resolver problemas de uma sociedade. Somente a partir do século, o que é interessante, somente a partir do século XIX é que começam a surgir a ideia das empresas. Não tinha empresa. Começa a surgir a ideia das empresas. Então, isso posto, né, a gente tem, durante essa nossa liberdade de construção para as coisas, e liberdade de desenvolvimento de produtos, a gente tem a primeira etapa, que era o que a gente conseguia trabalhar, que era o ser humano, ele foi desde o início talhado a mexer na pedra, fazer ferramentas, fazer coisas. Né? Então a gente foi talhado a desenvolver equipamentos, daí foi com mecânica. Quando a gente desenvolve a nossa característica principal, que o ser humano muda a nossa história, é quando ele desenvolve a luz. Se faz a luz. Pois é, mas quando se faz a luz também surgiu um grande fenômeno da inovação, que foi a lâmpada. Quer dizer, e é importante, professor Jefferson, a gente destacar para quem nos assiste que a inovação, ela nem sempre é resultado de um produto de grande sofisticação tecnológica. Ela pode se dar na criação de um produto com complexidade tecnológica ou não, mas também de serviços e de gestão e tudo mais. Mas no caso da lâmpada, é que muitas pessoas também acreditam e confundem que inovação é um processo de melhoria. E a lâmpada não, a lâmpada foi uma coisa revolucionária, porque ela não é um candeeiro melhorado, ela não é uma vela melhorada, ela é uma inovação disruptiva. E eu me refiro a isso porque, recentemente, o economista italiano Michel Boldrin, ele afirmou na entrevista ao jornal El País que a inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação os salva. Quer dizer, eu, particularmente, tenho uma ideia frontalmente contrária a isso. Eu sempre
imaginei e vi que a inovação é um fator gerador de riquezas, embora a gente veja também que uma inovação pode tirar fora de mercado parcela expressiva de um grupo de empresas ou de pessoas que não se atualizaram. E nós temos exemplos no mercado que são fatos. Mas eu queria que o professor falasse a respeito desse comentário do Michel Boldrin e da inovação como fator realmente gerador de riquezas. Eu concordo e discordo dele, tá? Assim, eu não concordo plenamente com ele, não. Assim, ó, a gente tem a mecânica vindo, a elétrica surgindo e nos dando ambientes mais limpos, e isso é fundamental. Porque sabe de uma coisa? Falar de empregos. Eu morei numa cidade germânica chamada Aachen. E lá as pessoas se cumprimentam assim, ó. Pra você saber que se a pessoa vem de Aachen, eles se cumprimentam assim. Sabe por que se cumprimenta assim? Porque este era o dedinho que uma criança de 5 anos, 6 anos tinha que colocar numa máquina para pegar a agulha. Isso era um emprego. Esse emprego não existe mais. Aliás, então a elétrica, ela veio na cidade de Londres, na década de 50 do século passado, 6 mil pessoas morreram numa semana por causa de uma coisa chamada smog, que é uma mistura entre o fog, que é a nevoeiro que eles têm lá, com poluição das chaminés. Então, a eletricidade já existia, mas ela se tornou forte ao longo do tempo, limpando os ambientes. Só que ela não serve só para limpar os ambientes dando luz, ela serve, como você mesmo disse, para dar força, propulsão para as máquinas, e assim vai, ambientes menos ruidosos, e assim vai. Depois disso vem eletrônica, depois disso vem tecnologia da informação e agora vem conectividade. Então eu vou fazer um exercício contigo. Exercício simplório para a gente entender sobre empregos. Tá bom? Uma grande parcela de empregos. Você imagine uma profissão que você não quer para uma pessoa querida. Não é aquela profissão que você tem preconceito. Pois bem, imaginou essa profissão? Não precisa dizer qual a profissão que é. Essa profissão será automatizada. E ponto. E ponto. Acabou a discussão. Com o desenvolvimento que a gente tem hoje, e agora acoplando a inteligência artificial para o desenvolvimento de máquinas autônomas, que são máquinas autônomas? Máquinas que tomam por si só a decisão de executar uma tarefa ou não. E a gente está caminhando a passos largos para isso. É importante isso. Robótica, muito forte, que ele fala muito de robótica, porque vai tirar empregos, que são muito fortes. Então, se a gente tem esse tipo de equipamento, tirando as pessoas dessas zonas específicas, essa profissão será automatizada. Mas tem um outro fator. Todo mundo aprendeu a jogar aqui. Né? Essa é uma geração, com pessoas de 40 anos de idade, todas elas, no mínimo, passaram com algum tipo de jogo. Essa é a nossa sociedade. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Independente da qualidade da nossa sociedade, 89% dos nossos jovens no Brasil têm smartphone. Tá. Isso posto, olha só o que eu vou te dizer. Existe um conjunto de ferramentas que estão desenvolvidas hoje, em que você consegue, ferramentas computacionais, que são utilizadas no ambiente de trabalho, que você consegue gamificar, você consegue transformar num jogo. Então, a pessoa que escreve, você é jornalista, hoje eu consigo gamificar quem é mais rápido em escrever um texto do que outro. Eu consigo gamificar. E se eu consigo gamificar, eu consigo passar essa informação para uma central. Então, isso tem caminhado a passos largos para a questão, por exemplo, do home office. As pessoas vão trabalhar em casa, mas gamificadas. O cara que está trabalhando em casa vai ser comparado com o cara que está no outro lado, o cara que está no outro lado, e assim vai. Isso é um fenômeno. Vai tirar emprego? Vai. Até porque, segundo aquele relatório, The Future of Job, do Fórum Econômico Mundial 2016. Quer dizer, ele aponta que nos próximos 30 anos, as crianças que nasceram hoje vão ocupar... Bem menos, 20 anos, 10 anos. Bem menos, 10 anos. Que jamais nós imaginaríamos esse tipo de atividade. Quer dizer, serão criadas novas atividades, mas ao mesmo tempo desaparecerão outras que não são tão ruins assim. A expectativa é que 40% das empresas que hoje existem, daqui a 10 anos elas não vão existir. 40%. Então, isso traz uma certa razão à palavra do Mas, em compensação, outras empresas, quem ia dizer que o Uber ia existir há tempos atrás?
Você nunca ia imaginar um Uber da vida. A questão é a mudança. Nós temos hoje na face da Terra 3 bilhões e meio de pessoas que trabalham com algum tipo de carteira assinada. Eu repito, 3 bilhões e meio de 7 bilhões. Temos um problema que 3 bilhões e meio de pessoas estão sem trabalhar. O que os especialistas dizem é que 65% das profissões ainda não existem para esses 3 bilhões e meio de pessoas. Portanto, se profissões não existem, significa que tem outros negócios aparecendo. Então, eu tenho que pensar de uma maneira positiva. Em vez de pensar de uma maneira drástica, que vai acabar o emprego, não vai acabar o emprego, vai acabar, alguns empregos vão acabar e outros vão começar. Só que nós temos uma situação particular no Brasil que ela é preocupante, chamada educação. Isso. Se você analisar as estatísticas, por exemplo, em torno de 45% dos trabalhadores formais da indústria não têm sequer o ensino fundamental completo. Isso. Quer dizer, nós temos equipamentos de última geração, manuais em inglês, alemão, espanhol, italiano, Isso. e nós não temos o nosso trabalhador com capacidade cognitiva nem para ler um manual em inglês. Quer dizer, junte-se a isso um outro aspecto nefasto do modelo educacional brasileiro, que ele é muito conteudista. Quer dizer, e mudanças no currículo escolar brasileiro é uma coisa muito complexa, porque nós temos ainda uma outra coisa, quer dizer, contra nós, nesse mundo tão competitivo e inovador, que é uma safra política completamente distante da realidade e dos interesses da sociedade. Quer dizer, até que ponto a educação brasileira pode afetar, mais do que já afeta, esse conceito de competitividade que a gente precisa ter em relação ao mundo que nós estamos inseridos? A gente tem duas alternativas. Ou a gente reclama, ou a gente faz. E fazer como? Não dá para esperar por governo. Aqui, em termos... eu sou professor. Tá? Então, eu posso dizer para ti que grande parte desse desafio está no professor. Está na questão da interdisciplinaridade, que, ou seja, várias disciplinas que tem num curso não se conversam. Então, muito mais do que dinheiro, eu acho que não falta, eu tenho certeza, que a questão não é simplesmente dinheiro para a educação. Até porque o maior orçamento da União, é sistema. Do Estado e do município para a educação, que é em cerca de 25% ou mais do orçamento. A gente entra num terreno bem pantanoso. O problema é a gestão. O problema é um problema, não, mas assim, não é a gestão do negócio simplesmente. A gestão pública que é distorcida. E também tem a gestão do conteúdo pedagógico. Estou falando uma coisa mais operacional ainda. Existe um estudo do PISA, do OECD, que é o PISA, que ele verifica a capacidade dos países em saber de matemática, das populações saber de matemática e a sua língua nativa. Os especialistas dizem que quando você consegue congregar matemática, conhecimento de matemática com a sua capacidade de comunicação, você diretamente consegue resolver melhor problemas. Então é para isso que serve o PISA. Não é para saber se um sabe mais matemática do que o outro. É saber qual é a capacidade dos países em resolver problemas. O Brasil vai muito mal nessa prova. Então o Brasil sabe resolver de maneira muito mal os seus problemas. O que é interessante é que todos os exemplos que a gente vê, inclusive, por exemplo, no Senai, quando você tem de 10 pessoas que fazem Senai, 9 estão empregadas, de 10 pessoas, 9 empregadas, a gente está dizendo que com um pouco de esforço, um pouco de sistemática, você consegue drasticamente mudar a ferramenta da educação. E, professor, a educação vai ser fundamental para que o Brasil enfrente essa nova realidade no mundo industrial, que é a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0 e o que ela pode trazer de ameaças e de vantagens para a indústria brasileira? A indústria 4.0 é uma marca germânica, que o pessoal chama de branding. Quando você fala indústria 4.0, você lembra rapidamente de indústrias germânicas. O americano chama de internet industrial das coisas. Tá, e o que é que significa exatamente isso? É só para dizer a palavra, é só para confrontar a palavra. Ou seja, isso é uma marca. Uma marca de quê? Uma marca que a gente conseguiu a baixo custo, hoje, a baixo custo. A gente consegue congregar mecânica, elétrica, eletrônica, tecnologia da informação, conectividade, cada vez mais crescente, inteligência artificial. Mais ou menos isso.
a gente consegue congregar nos nossos produtos. Consequentemente, quando você vê seu smartphone, esse equipamento que está na sua mão, e aí que vai a grande discussão, esse equipamento está na sua mão, ele tem aproximadamente 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua. E o interessante é que eu não sei se a gente usa tanta potência computacional. A pergunta é que com esses equipamentos, com essas tecnologias que estão de baixo custo, a gente consegue hoje muita coisa. Mudou a nossa forma de agir, mudou a nossa forma de pensar. Então, isso que o pessoal chama de internet das coisas, indústria 4.0, é um fenômeno provocado pelo baixo custo de todas essas tecnologias que eu estou te falando. Bom, e aí, fazemos o que com essa tecnologia? Temos um desafio enorme, porque se você sabe, se eu sei que nós não temos domínio de tudo isso aí, imagina para toda a nossa população que é praticamente, de uma maneira muito respeitosa a isso, ela tem um certo analfabetismo digital. As pessoas têm medo do digital, usam, mas têm medo dele, né? Então, como é que a gente forma pessoas nisso? Sinceramente, não tem outra alternativa senão problematizando, senão trazendo, já que está tudo tão baixo o custo, senão trazendo as pessoas para brincar a respeito disso. A gente fez uma experiência com um ensino médio diferente, aqui em Florianópolis, chamado Connect. Um belo dia eu estava aqui na minha sala, veio uma informação que o cientista-chefe da NASA vinha visitar a nossa escola. Eu falei assim, mas como assim ninguém entrou em contato, cientista-chefe da NASA, que história é essa? Ele estava vindo para uma conferência, que era em São José dos Campos, no INPE. Olha só que coisa interessante. Ele começa a fazer a apresentação e começa a falar algo do tipo assim, que as explosões solares são muito mais intensas do que a gente imagina, e isso afeta diretamente a nossa capacidade magnética aqui no país, os campos magnéticos aqui no planeta, perdão. E daí um aluno levanta a mão e pergunta assim, 16 anos de idade, pergunta assim, se o senhor está falando que as explosões magnéticas afetam o campo magnético as explosões solares afetam o campo magnético do planeta, significa dizer que pode ser que o aquecimento solar tenha uma influência maior das explosões solares do que da poluição humana? Ele falou, sim. E depois outro pergunta assim, vem cá, já que a gente está estudando para fazer satélite, a gente descobriu também que existem diferenças em função dos campos magnéticos, da precisão do GPS embaixo do Equador e perto dos trópicos lá nos Estados Unidos. Isso é verdade? Quando dois jovens de 15 e 16 anos fazem uma pergunta para um cientista-chefe da NASA que vê valor na pergunta, e a pergunta ela é caracterizadamente feita pela base da interdisciplinaridade. Se os estudantes não tivessem aprendido geografia e direito, se eles não tivessem aprendido matemática, se eles não tivessem entendido o papel de um sensor e a programação para isso, sinceramente, não teria resultado. E é isso que eu estou falando. A problematização dá significado para a vida. Em termos práticos, botar o problema num assunto lúdico com os alunos é fundamental. Então, eu não vejo o grande desafio hoje, eu não vejo grande o desafio com o financiamento que a gente tem, com a capacidade que a gente tem para o jovem. A minha preocupação é com a pessoa que já está formada, que está no ambiente de trabalho hoje, acima de 35 anos. E aqui em Santa Catarina, daqui a 3 anos, metade da população industrial terá mais que 45 anos de idade. Como é que a gente consegue traduzir 45 anos de idade, ter uma bela experiência industrial, um sentimento de posse da corporação, como é que a gente consegue traduzir a reformação dessas pessoas? E até porque a longevidade vai fazer com que este profissional tenha mais vida, né, mais atividade, quer dizer, ele tenha mais tempo de trabalho. Isso. E aí? Como fica? A reformação é fundamental. Com o jovem você compra para um jogo. O que quer dizer isso? Se você dá a brincadeira da educação para ele, ele pega. É impressionante. Uma prova clássica é o esporte. Não é? E uma pessoa o jogo. madura? Agora a pessoa madura não.
Vamos fazer uma análise do processo de educação dos mais velhos. Hoje, um grande elemento de matrícula de pessoas adultas está nos cursos não presenciais de inglês. Sabia disso? Sabe por quê? Porque, primeiro, tempo. Então, isso é um ponto que eu vejo como diferencial e como elemento indicador que a gente tem que mudar a educação para a pessoa mais experiente. Ou seja, flexibilização de horários, de tempo. Agora, o conteúdo programático, não. O conteúdo programático não é o problema. É só a forma, o como que você vai dar. Mas isso é um desafio hercúleo. Não é jogo fácil isso, é muito difícil para trabalhar, mas fundamentalmente sim, passa pela educação não presencial. Você não gosta de assistir o YouTube? Você não gosta de usar o WhatsApp? Você não gosta de entrar na internet? Então a tua educação tem que estar embarcada no teu dia a dia. Em algumas palavras, conceitua a maior necessidade dos nossos tempos, né? Educação, mudança, inovação. Professor Jefferson, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista, que eu tenho certeza agradou a quem está nos assistindo. Muito obrigado, estou sempre à sua disposição. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!